Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero e desejo que vocês estejam todos bem, tá? Gente, infelizmente hoje não vai ser possível nós fazermos um meet. Minha internet ela anda um pouco instável devido a esse tempo chuvoso e ela fica oscilando. E como alguns de vocês relataram, na nossa última aula de MT, aliás, de artes visuais, ficou falhando a comunicação, né? Tanto de mim para vocês quanto de vocês para mim. Eu cheguei a não escutar vocês na sua totalidade, tá bom? Então hoje eu vou resolvi, né, gravar esta aula para que vocês tenham compreensão melhor, tá bom? Lembrando que nossa interação ela vai ser nas redes sociais. Eu vou passar essas informações no final aqui dessa explanação, né, de economia e mercado, que é a nossa nona aula de mundo do trabalho, hoje, 31 de março de 2021, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só apresentar aqui os objetivos da aula. Nossa aula tem como tema economia, entendendo como ela se movimenta, ok? Objetivos: provocar o grupo a melhor compreender o conceito e noções básicas de economia. Feito isso, vamos lá. Economia e mercado. O que é economia, afinal? Alguns de vocês já devem ter percebido ou passado, né, por uma experiência na qual os pais de vocês incubou ou passou a responsabilidade para que vocês auxiliassem na economia de casa. Outros não, outros apenas observaram e alguns outros também pode ser que não tenham observado como essa economia familiar ela funciona, tá? Mas vamos ver de fato como funciona, ou melhor, qual é a etimologia da palavra economia, ok? Economia é uma ciência que estuda os processos, reproduções, distribuição, acumulação e consumo de bens materiais. Etimologicamente, a palavra economia deriva da junção dos termos grego eikos, que significa casa, e nomos, que é um costume, uma lei, resultado em regras ou administração da casa, do lar. E aí, né, a coincidência, não é mera coincidência, tá? Essa relação aí da economia com o drible, né, digamos assim, que os pais de vocês fazem em casa para manter as contas em dias, ok? Inclusive, vamos ter como prática uma explanação dessa economia familiar no final desta aula. O que é economia? Escassez de recursos sugere a ideia de que os recursos materiais são limitados e que não é possível produzir uma quantidade infinita de bens, tendo em conta que os desejos e as necessidades humanas são ilimitados e insaciáveis. Partindo desse princípio, a economia observa o comportamento humano em decorrência da relação entre as necessidades dos homens e os recursos disponíveis para satisfazer essas necessidades. Então, vamos lá. Vocês já devem ter percebido que nós, da profissional, nós trabalhamos aí, além, né, do currículo comum, do currículo de vocês, que tem as disciplinas de português, de matemática, de física, de artes, de biologia, filosofia, etc., nós trabalhamos disciplinas da base diversificada e do curso técnico. Na base diversificada, vocês devem ter percebido que existe uma disciplina chamada Formação para a Cidadania, né? Na qual o diretor de turma de vocês, ele ministra aulas voltadas para que você tenha uma formação emocional, né, adequada, para que você tenha uma formação cidadã adequada. Nas aulas de mundo do trabalho, vocês já devem ter percebido, até porque nós tivemos algumas aulas voltadas para isso que eu me refiro, é a questão da cidadania. É importante que vocês percebam
o quanto é importante você se tornar um cidadão responsável, tanto com o outro, né, na questão aí da ética, por exemplo, é uma aula que nós teremos ainda, da empatia, que é uma aula que vocês devem ter tido aí com os professores e diretores de turma na aula de formação para a cidadania, como também na questão do meio ambiente, que é uma aula que nós temos aqui na disciplina de mundo do trabalho, certo? Então, a economia, nessa disciplina de mundo do trabalho, ela está voltada também com foco principal, não só para conhecer como funciona a economia de fato, né? Mas para que você tenha consciência de que nós devemos e precisamos de uma economia, né, que supra nossas necessidades, mas que seja uma economia dentro da coerência humana. O que você está querendo dizer, professor? Se eu poderia me explicar um pouco mais objetivo, posso, estou aqui para isso, meus caros e minhas caras, né? É importante que nós tenhamos uma economia que respeite as necessidades humanas, mas também que respeite as necessidades e os limites do nosso planeta. Não adianta você ter uma economia que faça desgaste, né, na verdade, o planeta no qual nós vivemos e que tem os seus recursos limitados, tá? Então, nossa aula de hoje ela vai ter como foco também esses princípios, tá? Uma economia sustentável. Os indivíduos têm uma série de necessidades individuais que precisam ser satisfeitas. Exemplo, teoria de Maslow, introdução à administração. Vou pular essa parte porque esse material ele vai ser disponibilizado nos grupos, no Classroom, tá? E na plataforma na qual eu vou colocar esse material. E eu vou passar diretamente para a parte que nos interessa de fato, ok? Vamos lá. O sistema econômico. Definição de sistema econômico. Podemos observar que o consumo de uma pessoa é composto por bens e serviços produzidos em áreas de atividade econômicas diferentes daquela em que exerce seu trabalho. Exemplo, o metalúrgico que produz ferro necessita de alimentos, roupas, etc. O sistema econômico é o que permite a troca dessas formas de trabalho por um salário onde pode-se trocar bens e serviços através de um único sistema de moedas. Pode ser definido como a reunião dos diversos elementos participantes na produção e no consumo de bens e serviços que satisfazem as necessidades da sociedade. Definição de sistema econômico. Continuando. Unidades. Vamos lá. Produtoras. As instituições como uma fábrica de automóveis, um banco e uma fazenda em que são organizados os fatores de produção. Nem sempre os bens produzidos vão direto para o consumo da sociedade. Bens e serviços de consumo são bens e serviços que satisfazem a necessidade das pessoas quando consumimos no estado em que se encontram, como alimentos, roupas, serviços médicos. Resumindo, a economia ela se divide em algumas modalidades, tá? E aí nós temos os bens e serviços de consumo, que são aqueles os quais nós consumimos alimentos, roupas, serviços e médicos. Bens e serviços intermediários, que são aqueles, né? Serviços que não atendem diretamente às necessidades das pessoas, pois precisam ser transformados para atingir sua forma definitiva. Exemplo, chapa de aço, serviços de computação, etc. Bens de capital também não atendem diretamente às necessidades dos consumidores, mas destinam-se a aumentar a eficiência do trabalho humano no processo produtivo, como máquinas,
as estradas e etc. E para que nós temos, né, para que nós possamos utilizar essas três modalidades de bem, nós precisamos compreender como funciona o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, ok? Então vamos lá. Composição do sistema econômico. No sistema econômico de uma nação, há um grande e diversificado número de unidades produtoras e são subdivididas segundo os critérios de produção a seguir. Nós temos aí no setor primário, que utiliza intensamente os recursos naturais e não os transforma em produtos prontos para o consumo final. Então, nós vamos a um exemplo. Vocês ainda não devem ter percebido, porque nós estamos enclausurados, né? Estamos estudando e trabalhando em casa, mas ao lado da nossa escola, ali na EP, existe uma indústria de manufatura, tá? Setor primário, perdão. Desculpa, gente, é porque tem gente chamando ali no portão e aí às vezes acaba atrapalhando. Mas eu vou continuar. Vamos lá. Existe uma indústria do setor primário ao lado da nossa escola que ela trabalha com a reutilização de material. Lembra que eu citei agora no início da nossa aula que nosso foco hoje está voltado aí para a economia consciente? Pois bem, essa empresa, eu poderia dizer que é uma empresa de consumo consciente. Por quê? Porque ela reutiliza um material. Vocês já devem ter ouvido falar em fibra de coco, né? A fibra de coco, deixa eu dar aqui compartilhar uma imagem com vocês para melhor facilitar a visualização e a compreensão. A fibra de coco é uma fibra que ela é retirada após o beneficiamento do próprio coco, da casca do coco, a capemba, né, como vocês conhecem, certo? Essa fibra, essa aqui, ó, ela é utilizada em artesanatos, ela é utilizada em vasos de fibra, ela é utilizada em mantas, né? Em mantas que servem tanto para forro de casas em algumas regiões frias, quanto para o solo como adubo, certo? Ela tem uma infinidade de possibilidades. Inclusive, vocês podem utilizar em projetos aí na escola, tá? Vocês podem, inclusive, ter como parceria essa própria empresa, né? Pedir doações para utilizar em projetos aí dentro da área da biologia, certo? De forma sustentável e tá criando aí produtos finais para consumo que tenha uma pegada, né, digamos assim, ecológica e que tenha uma boa aceitação no mercado. Então, a fibra de coco, ela tem uma possibilidade bem variada de utilização, tá? Que vai aí desde uma telha, né, uma telha sustentável, a adubo, tá? Então, nós temos ali ao lado da nossa escola essa empresa que trabalha com essa utilização da fibra do coco. Então, é considerada um setor primário, tá bom? E aí nós temos o setor secundário, que são indústrias que transformam os bens, produtos acabados e caracterizam-se pela intensa utilização do capital. Ou seja, vamos lá, digamos que você, estudante, né, cria um projeto na qual você vai utilizar a fibra do coco para fazer um produto final. Você pode, né, lembrando da nossa aula anterior de pessoa jurídica e pessoa física, você pode criar um CNPJ ou não, tá? Mas para entrar aqui, gente, ó, dentro do setor primário, né, e ter uma empresa, dentro do setor secundário e ter uma empresa para geração de capital, digamos que você, estudante, vai lá na empresa vizinha, apresenta o seu projeto para a empresa, aquela empresa que fica ao lado da nossa escola, que trabalha com fibra de coco, e a empresa com certeza faria uma doação para vocês,
para que vocês pudessem fazer aí um produto final, né? Até porque geralmente as empresas elas têm projetos sociais e que podem incluir como um projeto social a doação de material para a escola para finalidade de estudos, tá? Digamos, são possibilidades que eu estou aqui apresentando para vocês. E aí vocês criam, né, dentro desse projeto um produto, digamos como um copo desses. Há uma possibilidade, mas há infinitas possibilidades de se estar trabalhando com a fibra do coco, né? Digamos que você cria um produto desse. Esse produto ele vai levar a sua marca, né, a sua logo, e ele vai para o mercado gerar capital, tá? Em teoria, seria o setor secundário. Em prática, seria o produto final feito a partir da matéria-prima, ok? Esse é o setor secundário. No setor terciário, tá? Nós temos os produtos não tangíveis, embora de grande importância para o sistema econômico. E aí entra os bancos, escolas. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora, né, com vocês é um setor prática, né? Em teoria, o setor terciário são serviços que geralmente são utilizados, oferecidos pelo cognitivo, por exemplo, né? Em prática, é o que eu estou apresentando agora para vocês. Eu estou aqui dando uma aula, né, de economia, como ela funciona, teoria e prática. Eu sou contratado pelo Estado para compartilhar essas ideias, esses conceitos com vocês, ou seja, eu estou oferecendo o meu trabalho como professor. Então, é um setor terciário, ok? Composição do sistema econômico. Uma economia em que o setor primário prevalece, quando sempre revela um baixo nível de desenvolvimento, enquanto aquelas em que os setores secundário e terciário são preponderantes, apresentam um maior grau de desenvolvimento. Deixa eu passar aqui, fluxo de produto real. Eu vou passar essa parte, tá, gente? Porque, vamos lá, esse organograma, ele não está legal. Microeconomia, macroeconomia. Bom, vamos lá. A microeconomia se preocupa em estudar os elementos mais simples do sistema econômico, como o consumidor e a unidade produtora. A macroeconomia preocupa-se em estudar o conjunto dos consumidores de uma sociedade, assim como o conjunto de empresas dessa mesma sociedade. Inclusive, tá? Na disciplina de geografia ou de sociologia, vocês podem também estar desenvolvendo projetos para que vocês possam estar criando aí, né, uma pesquisa dentro do município de Itarema, como a economia de Itarema funciona, ok? Como as microempresas funcionam, como essas empresas levam e geram renda para as famílias. Isso dá um bom projeto, vocês podem também estar utilizando aí dentro das disciplinas de geografia e sociologia, como projetos e com auxílio do professor, ok? Essa parte também nós vamos pular. Micro, macro. Essa parte, gente, da macroeconomia não nos é necessário porque, como eu falei para vocês, a nossa aula ela vai ficar ligada, né? Vai ficar focada, à economia familiar, tá? Então, a nossa prática de hoje será uma explanação da economia familiar de vocês. Então, o que você vai fazer, né? Você estudante. Você vai fazer algo você vai ter o papel como observador, tá?
Para aquele estudante que tem uma participação ativa na economia de casa, né, e auxilia os pais, o pai e a mãe, nas compras, na economia, digamos, na organização da despensa, ótimo, vocês estão de parabéns, tá? Para você que não faz, essa é a sua oportunidade. A prática de hoje, né, voltada para uma economia do lar, né, lembrando que nós estamos em lockdown, nós estamos vivenciando um momento no qual toda e qualquer economia dentro de uma residência, né, ela é importante, ok? Então, a prática de hoje, você vai fazer o seguinte: você vai me dizer numa postagem o que você vai fazer para auxiliar na economia de casa. Tá, professor, mas nós temos aí duas formas de auxiliar na economia de casa, né? Economizando os recursos que nós já disponibilizamos aqui dentro de casa, ou trazendo, né, um capital, uma verba para dentro de casa. Como é que você vai querer? Vamos lá. Você vai optar, tá, pela primeira. Os recursos que já são oferecidos a vocês, estudantes, como, por exemplo, você deve ter água em casa, você deve ter energia em casa, você deve ter internet em casa e você deve ter uma alimentação em casa, né? Então, você vai me dizer numa postagem, você pode me marcar ou pode colocar no privado, tá? Utilizando as suas redes sociais. Você vai me dizer como você vai fazer para economizar e ajudar os seus responsáveis, sua mãe, seu pai, seu avô, sua tia, enfim, o seu responsável, tá? Olha, eu vou dar aqui um exemplo. Professor, eu a partir de hoje, né, numa pegada ecológica, eu vou economizar na hora do banho. Quando eu for escovar o dente, por exemplo, eu vou desligar a torneira ou vou utilizar uma água num copo, né, para evitar o desperdício de água, cooperando aí com a ecologia, com o planeta, com uma boa utilização desse recurso natural que é a água, e para auxiliar também, para ajudar também na diminuição da conta de água aqui de casa, para o meu pai e para minha mãe ficar um pouco mais aliviados. Vou dar aqui um outro exemplo. Professor, eu percebi que todos os dias eu vou dormir um pouco tarde, depois das 10. E que eu me acordo, às vezes, 1, 2 horas da manhã, a TV ligada, meu celular ligado, né? A partir de hoje não vou fazer mais isso, porque eu percebi que além de eu estar utilizando energia desnecessária em um período de pandemia, eu posso estar contribuindo para a efetivação do não pagamento dessa conta pelo meu pai e pela minha mãe, porque a conta está vindo alta. Então eu vou, a partir de hoje, né, dormir com a TV desligada, eu vou manter parte das luzes de casa à noite apagada, somente no ambiente, né, onde estiver ocupado por pessoas, e por aí vai. Você pode utilizar a imaginação, desde que na sua postagem você deixe bem específico que a sua economia ela está voltada tanto para o meio ambiente quanto para a economia familiar, ok? Gente, essa é a nossa prática de hoje. Eu espero que eu tenha, né, ajudado, auxiliado a vocês compreenderem um pouco do que é e como funciona a economia, tá? E eu vou ficar aguardando a devolução aí do exercício, tá bom? Beijos e até a próxima aula.